Fala galera que curte jogos de tabuleiro! Eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e há uns tempos atrás, assim, uns meses atrás, eu fiz um vídeo, gente, que eu tava falando sobre alguns jogos que eu ia tirar da minha coleção, vender, passar pra frente, sem mesmo jogar eles novamente, assim, eram jogos que a gente ia acabar não colocando na mesa pra jogar, pra passar pelo fica ou não fica, ser filtrado lá e sair da coleção, sabe? Que eram basicamente jogos que a gente já tinha jogado no passado e que não queria jogar de novo por não ter gostado ou por já ter meio que cansado daqueles jogos, né? Só que eu fui dar uma outra olhada aqui na minha coleção e eu reparei que tinham vários jogos que ainda se encaixavam nessa categoria e que eu não tinha sido ousado o suficiente naquela filtragem do vídeo lá atrás. Eu vou deixar aqui para vocês poderem assistir caso vocês não viram ainda, tá? Então o que eu fiz? Eu criei uma lista de jogos que eu já estou pronto para passar para frente e vou vir aqui fazer uma série de vídeos para falar para vocês, tá? Porque não são poucos jogos, tá? Então o que eu planejei aqui vai dar mais ou menos uns 5 vídeos falando sobre o assunto. Porque vão ser 3 vídeos falando sobre jogos e 2 vídeos dedicados a expansões, assim, quais são as expansões que eu vou passar pra frente. E eu acho que eu vou fazer um vídeo também falando sobre as expansões que eu não vou passar pra frente, as que eu quero ficar e o motivo de eu querer ficar. Então tá bom, gente. Então vamos lá. Eu tenho aqui 5 jogos para mostrar para vocês. Vou mostrar o jogo e vou falar qual que é o motivo, né, de eu estar passando ele para frente, tá bom? E depois vai ter mais jogos, então continua ligado aqui para você ver a continuação da série, beleza? Então vamos lá, gente. O primeiro jogo aqui, ó, é o Odin's Ravens, que basicamente esse jogo é um jogo de 2, exclusivamente de 2. Cada jogador controla um dos corvos de Odin. E o jogo nada mais é do que uma corrida. Então os 2 corvos, eles têm que passar por uma trilha que tem vários tipos de terrenos diferentes e você tem que ir e voltar naquela trilha. Ele é um jogo legalzinho, é um jogo que a gente jogou bastante no comecinho lá da nossa carreira de board gamistas, porque é um jogo que a gente comprou lá no começo mesmo. Só que assim, desde então e desde aquela época, alguns anos atrás, o jogo ele não foi mais escolhido para ser jogado. Eu acho que a gente jogou ele tanto naquela época que meio que gastou um pouquinho a vontade de continuar ele, sabe? A gente explorou estratégias diferentes e fizemos partidas bem legais do jogo, mas eu acho que ele, assim, encerrou o ciclo com a gente. Então, quando eu vi ele na estante, eu lembrei que eu gosto do jogo, mas que eu já estou pronto para passar ele para frente. Então, o primeiro do dia de hoje aqui, ó, que está saindo da coleção é Odin's Ravens. O próximo que está saindo da coleção é esse aqui, gente, é o Caper. É um outro jogo que é exclusivo de 2 também. E esse aqui, ele é interessante porque, assim, é como se fosse, tem uma linha no centro da mesa e cada jogador representa ali um grupo de assaltantes que vai tentar fazer um assalto em monumentos e tal, para poder ver quem consegue ser mais bem sucedido. E nesse jogo você vai colocando as pessoas que vão fazer parte do seu time ali em cada uma das localidades que vai acontecer o assalto e você vai equipando as pessoas com diferentes objetos, instrumentos e tal. Por que esse jogo está saindo da coleção? Basicamente é o seguinte, o jogo ele é legal, ele é interessante, só que eu comprei essa versão aqui, que é a primeira versão do jogo, logo depois saiu uma outra versão muito mais recalchutada, muito mais direta, muito mais objetiva. E quando eu joguei este jogo aqui, depois de ter visto as modificações que fizeram na outra versão, eu percebi os problemas do jogo, assim. Ele tem, você tem que ficar controlando muitas coisas, você tem que ficar prestando atenção em muitos detalhes do jogo e fazendo as contas toda vez que vai jogar. Então ele fica um pouco cansativo e, além de tudo, ele é um jogo de confronto direto entre 2 pessoas, né? E esse tipo de jogo a gente costuma não gostar muito aqui em casa, não tem muitos jogos que são assim que a gente acaba gostando e deixando na coleção. Então acabou que o Caper a gente jogou umas poucas vezes quando ele chegou em casa e depois foi encostado ali na estante. A gente não lembrava de pegar ele para jogar, dava um pouquinho de trabalho também para jogar durante a partida e ele foi ficando, então eu acho que já estou pronto para deixar o Caper ir e talvez no futuro, se eu quiser jogar esse jogo de novo, eu compro a versão nova dele, que é muito mais otimizada e muito mais prática. Agora, o próximo jogo que está saindo da coleção, gente, eu acho que tem muita gente que gosta dele, mas eu confesso que eu realmente não gostei do jogo. É o New York Zoo. A gente jogou umas 3 vezes o jogo. Eu tentei ver se tinha alguma coisa que eu gostava ali nele, mas eu acabei não curtindo muito a jogabilidade. Eu acho que você vai montando ali o seu zoológico e vai enchendo de bicho e fica aquela coisa tumultuada, aquele monte de token de bicho.
e é uma coisa que você só fica repetindo as mesmas ações, é muito direto, e acabou que eu não vi tanto interesse ali em tentar construir uma estratégia, porque você ficava meio que fazendo as mesmas coisas, e tudo muito tumultuado, e você vai tentar colocar um bicho e derruba o resto. Eu não consegui me divertir nas partidas de New York Zoo, sabe? Então, eu acho que quando você não tá divertindo, não tem por que forçar, né, gente? Tem tanto jogo legal pra jogar, a gente não precisa se forçar a gostar de um jogo. Então, esse jogo, apesar de ser bonitinho, apesar de ter tokens de animais muito legais, eu até brinco com a minha filha com os tokens de bichinhos, ela acha o máximo, mas eu acho que como jogo, ele ficou devendo pra mim, eu não gostei tanto assim, então eu vou passar pra frente o New York Zoo. E os dois últimos do dia de hoje, gente, talvez seja um pouco polêmico, tá bom? Talvez. Mas são dois jogos de uma série famosíssima aqui, que é os azuis. Então é o azul do Vitrais de Sintra e o azul do Pavilhão de Verão. Esses dois jogos são continuações do jogo original da série do Azul, né? Que usam a mecânica principal do Azul, que é aquela mecânica que você tem as fábricas de peças, onde você vai comprando as peças dessas fábricas, só que com implementações diferentes do uso daquelas peças, sabe? No Vitrais de Sintra você está construindo um vitral, e aqui no Summer Pavilion você está fazendo um pavilhão que eu não sei direito se é de vidro, eu acho que é de vidro, mas basicamente você está construindo como se fossem estrelas assim coloridas que constituem o seu pavilhão. Cada um deles tem uma particularidade, uma coisa a mais que foi inserida. O Vitrais de Sintra, por exemplo, ele tem um negócio interessante que ele permite que você cadencie um pouco ali a compra das peças, porque ao invés de pegar uma peça, você pode voltar o seu peão e aí você deixa de comprar naquela rodada, mas você pode deixar de comprar algo que você não queria também. Então ele traz esse certo elemento. Mas a verdade, verdadeira, sincera, é que nenhum desses dois me encantou muito quanto o azul original faz, sabe? Eu acho que o azul original, ele combina a simplicidade dessa mecânica ali de escolha de peças com a questão da construção do seu azulejo ali, que já é um pouquinho mais complexa, apesar de ser uma mecânica simples de jogo. Então você tem algumas camadas que você tem que pensar quando você está jogando o azul original, que é a questão de onde você vai colocar a peça, de que cor, se ela vai pontuar muito, se ela não vai pontuar, se você está buscando um objetivo de peças. E eu acho que nenhum desses dois jogos conseguiu reproduzir essas camadas de estratégia que o azul original tem. Esse aqui do Sintra, eu acho ele muito direto no jogo, e essa questão de ficar voltando, ela parece legal, mas na maior parte das vezes ela tá aí te travando, porque quando você vai movendo o peão pro lado, você não pode construir nas colunas da esquerda. E acaba que às vezes você tem que voltar e aí você já perde a peça que você queria. E eu acho que isso aí ficou um pouquinho travado pra mim, assim. O jogo é mais simples, porém mais travado, sabe? Ele não fluiu tão bem. E nesse daqui do Pavilhão de Verão, a minha sensação foi meio que de fazer o que dá, sabe? Eu não consegui jogar ele construindo realmente as coisas que eu queria, assim. Eu inicio algumas coisas, mas você fica ali à mercê das peças, acaba que você precisa ter combinações muito grandes de peças para você conseguir fechar uma das estrelas, e acabava que eu não me entretinha muito, assim. A minha esposa gosta um pouquinho mais desse, ela é um pouquinho mais... ela conseguiu realizações melhores do que eu nesse jogo aqui, mas mesmo ela me falou que ela não curtia tanto assim. Então, esses dois azuis, apesar de completarem a coleção dos azuis, eu não vi sentido de deixar eles aqui, sendo que eu não tenho vontade de pegar eles para jogar e não curto tanto a jogabilidade assim. Então, é isso, gente. Esses são os 5 jogos que eu vou falar no vídeo de hoje, e eu vou fazer um pouquinho mais de vídeos falando sobre os jogos que estão saindo, tá? Mas essa aqui é a pilha que está se despedindo desta estante, desta residência. Vocês gostam de algum desses jogos aqui? Vocês acham que valeria a pena ter mantido algum desses jogos? Conta pra mim nos comentários. Se você gostou do conteúdo, curte o vídeo, que ajuda muito o canal, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.